Olá, tudo bem? Esse é o canal Os Experts. É aquele canal onde a pessoa desesperada vai atrás de informações que possam ajudar ela a resolver os problemas de aprendizagem do seu filho, né? As dificuldades na escola. Tudo bem? Eu sou Maicon Silva, eu sou expert em socioafetividade e aprendizagem. E hoje eu vim falar para você um detalhe aqui que muita gente não pensa sobre educação, que é o seguinte: nós aprendemos com o coração também. Por que eu vim falar isso para você hoje? Olha só, muita gente acha que a aprendizagem escolar ela é puramente cognitiva, ela é puramente intelectual. Tá? E da onde que vem esse pensamento? Vem daquela tradição positivista, né? Que quando a ciência, assim que se começou a discutir ciência, acreditava-se que a ciência ela tinha que ser algo muito rígido, muito duro, muito inflexível, muito lógico, né? E aí, com o passar do tempo, a escola acabou incorporando essa tradição positivista. Então, durante muito tempo, a escola supervalorizou a dimensão intelectual, né? E aí o que acontece? Essa ideia, esse tipo de tradição, essa cultura, ela pode provocar algumas dificuldades de aprendizagem, ela pode provocar baixo desempenho em alguns estudantes, né? Então eu vim para dizer hoje para você que essa ideia ela está ultrapassada, ela não é mais bem aceita no meio científico. Então, olha, o que diz a neurociência sobre isso? Os neurônios ligados à emoção e os neurônios ligados à cognição, eles trabalham de maneira intercalada, eles trabalham associados. Então não faz sentido você pensar em aprender algo de forma apenas intelectual, de forma apenas cognitiva. Não, os neurônios ligados à parte emocional, eles estão muito bem ligados, muito integrados, né? Então não há essa separação na estrutura cognitiva que a ciência até algum tempo atrás pensava, né? E aí, o que acontece? Se a gente reconhece isso, a gente reconhece que a emoção, que o coração, e aí entenda bem, eu estou falando do coração emocional, né, no símbolo, no coração simbólico, né? Claro que o coração, órgão, não é disso que eu estou falando. Mas aí o que acontece? Com isso, com esse reconhecimento, a gente tem que considerar que a emoção, que o coração também está envolvido na aprendizagem. E uma das pessoas que mais defenderam essa ideia é um psicólogo, que é o Henri Vallon, né? Ele falou muito sobre a afetividade, a relação dessa afetividade com a aprendizagem. Então o que é a afetividade? É a disposição humana de ser afetado pelas suas experiências. Então todos os fatores, tudo que a gente vive, toda a nossa história, toda a nossa construção, ela afeta a nossa personalidade de certa maneira. E cada pessoa tem um conjunto de experiências e cada pessoa significa essa experiência a seu modo. Então a gente tem que olhar o estudante, a gente tem que olhar para os estudantes, para os alunos, para os nossos filhos, não como um grupão de pessoas onde todas elas aprendem do mesmo jeito, não faz sentido, né? Não existe fórmula de educação, não existe método que atenda a todos exatamente da mesma forma. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua construção. E essa história afetiva, sim, ela interfere na aprendizagem ou não, ou no modo de aprendizagem de cada conteúdo. Se eu me disponho a ensinar uma pessoa sem considerar isso, o fato é que eu estou ensinando errado. E se uma pessoa tenta aprender de forma unicamente intelectual, sem considerar os sentimentos, as emoções em nada, essa pessoa também está estudando o quê? Errado, tá? E quando há baixo desempenho, Maicon, isso significa que tem algum problema na parte afetiva? Olha, na maioria das vezes sim. A gente aqui no Mérito, a gente atende centenas de estudantes com problemas de aprendizagem, né? Saindo mal na escola, tirando nota ruim, às vezes com mau comportamento. E aí eu digo para vocês, sem medo de errar, na maioria das vezes a escola fala assim, mãe, leva no psicólogo, mãe, leva no médico, leva no pediatra, vê se ele não tem nenhum problema, se ele não precisa beber nenhum remédio. As crianças chegam, os adolescentes chegam aqui com esse histórico. Quando a gente vai ver a realidade, né? Quando a gente vai ver a real da situação, isso não é verdade, não é um defeito, um problema cognitivo, isso é muito, muito difícil, muito raro. Na maior parte das vezes, o que acontece são problemas de ordem afetiva, de ordem emocional, tá certo? Que acabam por
por interferir de tal modo na disposição da pessoa para estudar, ou às vezes no mecanismo mental que ela usa para aprender um conteúdo, que ela acaba se envolvendo em um evento de baixo desempenho, tá? E aí eu vou usar para você aí as ideias de uma professora muito brilhante, uma pesquisadora da UNB, ela se chama Maristela Rossato. Eu tive a felicidade de tê-la na minha banca de mestrado, né, algum tempo atrás. E a Maristela, os trabalhos dela dizem o seguinte: a afetividade ela é o motor da superação das dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque essa pesquisadora diz o seguinte: superação de baixo desempenho, melhoria na escola, é um desenvolvimento subjetivo. Veja, não é só uma questão de aprender um conteúdo e conseguir colocar ele numa prova, numa avaliação. Superar dificuldades de aprendizagem, superar problemas de desempenho escolar, é um desenvolvimento subjetivo, é um crescimento subjetivo da pessoa. Então não é uma pura consequência de estudo. É mais do que isso, é uma experiência também emocional. Então sempre, você que é mãe, você que é pai ou você que é professor, sempre observe como que essa figura, como que essa pessoa, esse adolescente, essa criança se relaciona com os colegas, com os professores, com a instituição de modo geral. A gente precisa olhar e observar e ter muita atenção na afetividade daquele contexto, na afetividade que aquele aluno demonstra ou não, tá? Então o meu vídeo de hoje, ele é só para fazer essa promoção, ele é só para fazer esse discurso, só para fazer esse protesto, gente. Vamos olhar para a afetividade, ela interfere muito nos problemas de desempenho, tá? Essa é uma defesa que eu venho fazendo na minha vida há muito tempo, tá certo? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, comenta se você gostou, se você não gostou. Se o conteúdo for relevante para outra pessoa, compartilha, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, bom trabalho a todos e fiquem com Deus.